A graça e paz. Eu queria falar sobre a experiência de nós cristãos com Cristo Jesus. A experiência de nós cristãos com o dono da igreja. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, no versículo 7. Vai falar a história de um missionário chamado Paulo, que agora ele está visitando a Macedônia e a Grécia, pregando em lugares aonde que não havia igreja, em lugares aonde que não havia templos para adoração a Deus, mas adoração a outros deuses, como os deuses do Olímpio, como tem na Grécia. E ali ele estava ministrando sobre talvez tudo aquilo que ele passou como missionário, por onde ele estava passando, mas principalmente estava falando sobre Cristo Jesus, sobre o homem da mão furada, que apareceu para ele também num caminho, aonde fez com que ele caísse do cavalo e a partir daquele momento ali, ele começasse a ser perseguido. E aí a história começa assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no templo, no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. O que esse texto tem a ver com a nossa igreja hoje? Esse menino, esse jovem, ele estava dentro do templo, ou seja, ele já seguia uma fé, ele já tinha uma fé, porque ele já estava dentro de um templo. Talvez ele seguia a fé do pai Abraão, que naquela época era dessa forma, e talvez aqui ele já ouvia falar sobre a fé em Cristo Jesus, mas agora ele está dentro de um templo, e talvez ele, cansado da pregação do pastor, cansado da palavra que o pastor está falando, ou cansado porque ele nunca teve uma experiência com Deus, ele vai se sentar na janela. Por que ele vai se sentar na janela? Ele vai se sentar na janela porque talvez ele olhou para o mundo lá fora e percebeu que lá no mundo havia coisas mais atrativas naquela noite do que aquilo que Paulo estava falando. Então ele senta numa janela e aí talvez por causa do sono, como o texto está falando, ele cai e morre. E por que nós podemos trazer isso para a igreja de hoje? Porque a igreja de hoje está vivendo numa janela. Hoje a igreja está observando mais o que está acontecendo no mundo do que o que está acontecendo dentro da sua própria igreja. É muito bom chegar numa igreja igual essa daqui, pastor, e a gente ter 5 minutos de conversa e nós entendemos como que essa igreja trabalha. Olha, eu tenho que entregar 79 cesta básica, porque a cidade precisa. Ou seja, é um pastor, é uma igreja que entende as necessidades da cidade da onde ela foi implantada. Porque uma igreja, eu estava falando com meu cunhado, a igreja não foi implantada ali por qualquer coisa, ela foi implantada ali porque ela tinha algo para realizar ali. Eu falei com ele sobre uma história da seguinte forma: falei, Davi, mesmo que eu bata o pé e fale assim, não, eu vou implantar uma igreja em Iconha, não, mas lá já tem igreja, não, mas eu quero ir lá, isso é a vontade de Deus. Aí as pessoas pensam assim, não, mas você está forçando. Não. Quando o coração do homem está voltado para Deus, não há uma vontade própria do homem. Tudo isso é baseado na vontade de Deus. Eu contei a história para o Davi como se fosse... Eu contei a história para o Davi de um pastor que estava ministrando, e ele falou assim, olha, é como se fosse uma história de um metal. Havia um ímã e havia um metal. E aí o homem chega para o metal e fala, para o ímã e fala assim, o que você está fazendo? O ímã vira e fala assim, olha, eu estou atraindo aquele metal. Aí eu vou até o metal e pergunto assim, metal, o que você está fazendo? Eu estou indo até aquele ímã. Aí eu falei assim, mas aquele ímã falou que está te atraindo. Ele falou assim, não, eu estou indo com as minhas próprias vontades. E aí eu volto lá no ímã e falo assim, olha, eu fui lá no metal e falei assim, ó, metal, o ímã está te atraindo. Ele falou assim, não, eu estou indo com a minha própria vontade. E aí o ímã vira para mim e fala assim, não, eu estou atraindo ele de dentro para fora. Não é uma imposição, é uma atração.
É isso que Deus faz com as nossas vidas. Às vezes você está aqui porque você decidiu seguir a Jesus, mas não, Deus já estava te atraindo e você não estava percebendo. Deus já estava te dando sinal e você já não estava percebendo. Deus já estava te atraindo para o bom lugar e você pensava assim: não, eu sou dono da minha vida, então eu vou entregar a minha vida a Jesus. E aí você chega para Deus e fala assim: Deus, ele falou que veio sozinho, esse homem aqui veio sozinho. E aí Deus fala assim: não, eu atraí ele de dentro para fora. Eu atraí ele de dentro para fora. Então, o que está acontecendo hoje das nossas igrejas é ver uma igreja que não tem esse momento que nós tivemos aqui. Uma igreja que não ora por um país como Turquia e Síria, que sofreu esse terremoto. Quase 8 mil, já passou de 8 mil pessoas que morreram. E as igrejas estão caladas. Eu sigo alguns pastores aqui, e eu vejo alguns pastores postando tantas outras coisas, mas nenhum pedido de oração por causa dessa situação que passou. E aí eu fico pensando, da mesma forma que eu pensei, quando eu estava lá nas Filipinas, qual a chance que eles tiveram de ouvir falar sobre Cristo Jesus? Qual a chance que essas pessoas tiveram de ouvir falar sobre a salvação em Cristo Jesus? E por que nós pensamos dessa forma? E por que nós estamos se afastando desse jeito? Porque a nossa igreja brasileira está igual a esse homem, esse jovem, sentado numa janela, observando as coisas que estão acontecendo no mundo. Nós estamos deixando passar as coisas. Quer ver uma coisa muito interessante? Quem aqui acompanha novela? Eu não sou noveleiro, não gosto de novela, mas quem aqui acompanha novela? Quem aqui acompanha a novela? A novela das 6, Mar do Sertão. No Mar do Sertão, eu comecei a observar, eu comecei a seguir. Por que eu comecei a seguir? Não por ser noveleiro, mas porque tem algo cultural acontecendo ali, e aquilo dali é a realidade do que está acontecendo no Brasil, e as igrejas não estão percebendo. Existe uma mulher nordestina, lá do Nordeste, lá do interiorzão, aonde que passa muita dificuldade, se relacionando com um muçulmano. Aí, o muçulmano começou a se apresentar dentro da novela como uma pessoa especial, uma pessoa que ama uma mulher, uma pessoa que respeita a mulher, uma pessoa que não precisa com que a mulher venha para ele, mas que eles se formem um casal. E aí chega um ponto onde que o pai desse príncipe descobre esse relacionamento. E fala que ele não pode se relacionar com essa mulher. Não, essa mulher aqui brasileira não pode, porque ela não está na nossa religião. E aí essa mulher, que já está usando um colar escrito Mohammed em árabe, não é nem nome de Deus, está escrito Mohammed em árabe, ela já está usando um colar de Mohammed, ela vira e fala para o noivo, fala assim: olha, se for preciso, eu me converto à sua religião. E aí, um monte de cristão, um monte de igreja está observando essa novela e não está parando para analisar a influência que isso vai ter na sociedade daqui a uns anos. Aonde que uma mulher nordestina, de uma família pobre, está casando com um príncipe árabe, e ela vira e fala: eu me converto à sua religião para seguir a sua religião. Para podermos ficar juntos, eu me converto a ti. E aí mostra que nessa mesma novela, agora apareceu uma pregadora, uma evangélica lá pregando, falando sobre amor, falando sobre a religião. Então, assim, a novela brasileira está introduzindo pouco a pouco as coisas dentro do Brasil, e nós estamos aceitando como igreja. E nós estamos aceitando, porque nós estamos ficando nas janelas, observando o que está acontecendo no mundo e achando bonito o que está acontecendo. Quando teve a Copa do Mundo lá no Catar, foi proibida a bebida. O país árabe proibiu a bebida. Quando os muçulmanos vêm para o Brasil, nós deixamos eles fazerem tudo o que eles querem. Nós permitimos fazer tudo. Uma mulher brasileira vai para um país muçulmano, principalmente um país muçulmano muito fechado, ela tem que usar roupas largas, ela tem que se cobrir, às vezes até eles pedem para colocar um véu, para que você não ande sem um véu na rua. Agora, quando o muçulmano vem para o Brasil, ele pode fazer o que ele quiser.
porque nós permitimos, nós achamos legal, nós achamos interessante. E o que mais nos assusta é que aqui no Brasil, quem mais se converte às religiões islâmicas são os cristãos, são os evangélicos. Igrejas no Rio de Janeiro, igreja no sul do Brasil, igreja no Nordeste, estão sendo fechadas, estão sendo abertas mesquitas islâmicas. Na Indonésia, eu estava falando com um pastor ontem, eu falei assim, pastor, na Indonésia não existe ponto surdo. O que isso significa? Se existe uma casa, precisa ter uma mushola. Mushola é um pequeno lugar de oração islâmica. Aí fala assim, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver que dentro de 20 a 30 anos haverá uma mushola em cada cidade do Brasil. Haverá uma mushola em cada bairro do Brasil. Ah não, Beto, eu acho que isso não. Eu falei, pastor, existe 1.900.000 muçulmanos radicais dentro do Brasil. Você acha isso pouco? Ah, não, eu acho pouco, porque existe 240 milhões de brasileiros. Sim, só que o número de muçulmanos já passou o número da Igreja Batista. Já passou o número dos batistas. Já existe 66 mesquitas no Brasil. Mesquitas, musholas são mais, mas mesquitas, já existem 66 mesquitas no Brasil. No Brasil, já existem escolas islâmicas, aonde os filhos das pessoas já estão estudando em escola islâmica, ou seja, filhos de cristãos estudando em escolas islâmicas.